Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste nome três vezes santo, querido e bondoso Pai Celestial, mais uma vez nos achegamos diante de Ti, debaixo do trono de graça, do trono de apostolado. Trazemos, Pai amado, em nossos corações todas as alegrias de podermos estar novamente aqui, reunidos em Sua casa, reunidos nessa transmissão virtual com todos os nossos irmãos ao redor de todo o Brasil e de todo o mundo. Pai amado, permita que esta alegria em nossos corações possa perdurar durante todo o ofício divino. Agradecemos, Pai amado, por toda a sua graça. Agradecemos por todo o seu plano de salvação. Agradecemos pela luz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ilumina, que nos indica o caminho do futuro. Agradecemos também, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós, os servos, os sacramentos, a possibilidade do perdão do pecado, este tempo ainda de arrependimento que o Senhor oferece a cada um de nós. Permita-nos, Pai amado, que possamos ter a sabedoria necessária para distinguir, Pai amado, todos estes presentes que o Senhor nos dá das situações cotidianas, das situações materiais. Dê-nos, Pai amado, neste momento também, a possibilidade de vivenciar a Sua palavra. Para tanto, rogamos a Ti, Pai, afaste os pensamentos humanos que rondam a nossa paz, que rondam as nossas cabeças nestes momentos. Abençoe os servos a qual o Senhor deseja utilizar, Pai amado, neste ofício divino de palavra. Permita-nos, Pai amado, vivenciar esta hora com muita alegria. Permita que estes servos, Pai amado, possam transmitir tudo aquilo que vem diretamente, Pai amado, do Espírito Santo, afastando destes os pensamentos humanos. Dê-nos, Pai amado, uma hora de graça, uma hora de benção. Tudo isso nós lhe rogamos, por encargo do meu enviador, o apóstolo, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O texto que o nosso apóstolo maior nos coloca para este ofício divino de terceiro domingo de Advento está no livro de João, no capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Até aqui. Amados, juntamente com o ajudante de distrito de São Paulo, o pastor Alberto, a organista Laís e toda a equipe técnica que está, desejo a todos cordiais boas-vindas a este ofício divino de palavra. Este ofício divino de palavra que estamos hoje, aqui, terceiro domingo de Advento. Advento é o tempo que nós nos lembramos das promessas, que nós nos lembramos da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo em Deus. Deus encarnou no nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo que nós sempre recordamos destas situações. Na palavra que nós temos para hoje, ali no livro de João, faz menção a João Batista,
João Batista, neste tempo de advento também, podemos considerar que ele foi um precursor da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi aquele que também, já no seu tempo, falava sobre o advento. Advento é aquilo que acontecerá, aquele que virá. Isso significa advento. Neste terceiro domingo de advento, que aqui nós vivenciamos, foi colocado para nós uma mensagem, onde diz: João Batista cumpriu a missão que Deus deu para ele. Se nós recordamos um pouquinho quem era João Batista, é importante aqui nós começarmos dizendo quem ele era. João Batista era filho da Isabel, prima da Maria, a mãe de Jesus. Ele também era filho de um sacerdote. E este sacerdote recebeu uma visão, recebeu o anjo Gabriel, e este anjo Gabriel deu a ele uma mensagem de Deus, dizendo que a sua esposa Isabel receberia um filho e que este filho seria de grande importância. Inclusive, deu até o nome que deveria ser dado a esta criança, João Batista. E João Batista, durante a sua vida, ele trabalhou bastante para cumprir esta vontade de Deus. João Batista levou no seu tempo a palavra de arrependimento em suas prédicas. Ele rogava para que as pessoas que ali estavam se arrependessem dos seus pecados, para que as pessoas buscassem a Deus e para que as pessoas se preocupassem com aquele futuro que estava por vir. João Batista não foi tão bem compreendido no seu mundo, no mundo em que ele viveu. Nem todos ali naquele momento também ouviram as suas palavras, entenderam a prédica que ele fazia do arrependimento, mas ele cumpriu a missão que Deus deu para ele, conforme a mensagem que nós temos para hoje. Quando João Batista esteve ali no seu tempo, preparando o caminho para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta foi a mensagem que Deus deu para ele, a missão que Deus deu para ele. Vá e prepare o caminho para a vinda do Salvador, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se paramos para pensar um pouquinho nesta missão que Deus deu para ele, como seres humanos, puxa vida, seria de muita dificuldade, não seria nada fácil levar esta mensagem. Mas João Batista cumpriu essa mensagem à risca. Ele teve fé, confiou em Deus, sabia que Deus iria ajudá-lo para que ele pudesse cumprir esta missão. E a missão de João Batista começa falando sobre o arrependimento. João pregava o arrependimento, ele exaltava o arrependimento. Por quê? Naquela época, o povo que ali vivia se achavam já salvos por fazerem parte do povo escolhido de Deus. E João Batista começava ali a ensinar-lhes, dizendo que era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados. Não bastava ser um povo escolhido, eles tinham que fazer a vontade de Deus. Esta foi a primeira mensagem que João Batista já passou para o povo naquela época, para que eles cumprissem a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que eles se arrependessem. A palavra arrependimento também é uma palavra que podemos vivenciá-las. Quando nós cometemos algo que percebemos que não foi algo bom, que fizemos algo que pode ter magoado alguém, pode ter ferido alguém, nós sentimos uma dor no coração, um aperto no coração. Esta dor, este sentimento no coração é o arrependimento, a vontade de não ter feito. Se pudéssemos retroagir no tempo, não teríamos feito. Este é o sentimento de arrependimento. E João ensinou esse sentido de arrependimento com relação aos pecados.
que nós deveríamos, o povo naquela época, não somente para aquele tempo, mas também para esse tempo de advento que nós vivenciamos hoje, este arrependimento também é válido. Não é algo que foi falado só no passado, ele é válido para nós hoje também. Este sentimento de arrependimento também deve perdurar em nossos corações quando cometemos algum pecado. Quando percebemos que deslizamos, temos que ter esse sentimento de arrependimento. Pedir a Deus que Deus nos perdoe, nos tire a culpa deste pecado. João, naquela época, ele estava pregando ali as promessas, o tempo de advento, aquilo que ainda iria acontecer. E ele ali já pregava também que Deus enviaria um Salvador. João já dizia também que este Salvador já estava no meio do povo, mas que o povo ainda não o conhecia. João já dava indicações de que este Salvador era a luz, e esta luz que iluminaria todo o mundo, mas que ainda não o conheciam. João já dava também a indicação da importância deste Salvador que já estava no mundo, que não o conheciam, dizendo que João, naquele momento, que muitos já o conheciam como aquele que batizava pelo arrependimento, João dizia que ele não era digno de sequer atar as sandálias daquele que estava já sobre essa terra, que era o Salvador. João já dava essas mensagens, essas profecias, esse advento daquilo que estava por acontecer. João também já dava uma indicação ali, falando sobre o julgamento de Deus. João já também dava um advento, dizendo que Deus haveria de julgar o seu povo. E que neste julgamento, aqueles que seriam os justos entrariam, e aqueles que seriam os ímpios, estes seriam rejeitados. Olha, já há muito tempo atrás, João, no seu tempo, já dava essas informações de advento. Podemos pensar agora sobre esse julgamento, podemos pensar sobre esse arrependimento que foi dito há tanto tempo atrás e que ainda hoje é válido para nós também como um advento. João também já alertava naquele tempo, já dizia sobre esta presença do Salvador e também já falava sobre a nova aliança. Já naquele tempo, no advento de João, este precursor de Jesus Cristo já nos ensinava isso que nós vivenciamos hoje, nos ofícios divinos de hoje também. Ele dá a indicação dizendo que Deus anunciou a mensagem que o Salvador estava presente, que eles ainda não conheciam, conforme nós dizemos. Também já dizia a mensagem que o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, estava presente. Quando João ali deu essa informação, dizendo o Cordeiro de Deus, João fazia uma menção à passagem que o povo de Israel havia vivido lá no livro de Êxodos, no capítulo 12, quando falava sobre as 10 pragas do Egito. Quando havia sido feita a promessa, Moisés ali falando com o faraó, para que libertasse o povo, e que se o povo não fosse liberto, que Deus enviaria as pragas. E a 10ª praga, a última praga, era sobre a primogenitura, que todo primogênito de toda a casa morreria. Mas a salvação para o povo de Israel era que eles fizessem um sacrifício de um cordeiro. Um cordeiro era um animalzinho novo, um animalzinho puro, que fizessem o sacrifício deste cordeiro e que pintasse de sangue deste cordeiro o batente das casas dos filhos de Deus. E que estes seriam poupados por Deus, esses primogênitos seriam poupados por Deus. Isso era um acontecimento do passado.
João Batista ali já estava fazendo um advento sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. O advento desta nova aliança, inclusive, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o inocente, o Cordeiro de Deus, o puro, este foi colocado em sacrifício, morreu morte na cruz, mas não somente para os primogênitos, este foi colocado para a salvação de todo o mundo. Esta era a nova aliança que ali João Batista também já estava informando. O Cordeiro de Deus que permite a salvação de todo o mundo. João Batista também ali já falava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Muitos naquela época achavam que João Batista eram diferentes personalidades. João era o profeta. Perguntaram certa vez para ele, inclusive, se ele era Jesus Cristo, porque muitos ainda não tinham visto este Salvador, este Messias, esse Jesus a qual ele pregava. E aí ficavam na dúvida e perguntaram para ele: é você o Jesus Cristo? E ele aí disse que não, ele não era. Perguntaram se ele era Moisés, se ele era Elias. Ele disse: não, não sou. Eu sou aquele que vim anunciar, aquele que prega no deserto, aquele que batiza o arrependimento, mas aquele que vem após mim, aquele que já esteve antes na criação, que virá após mim, este batiza com o Espírito, batiza com o fogo do Espírito Santo. Ele já fazia esta mensagem, já colocando Jesus numa posição muito superior àquela que ele naquele momento ali tinha como profeta. As pessoas o consideravam, o exaltavam, e ele já se colocava numa posição em que Jesus tinha que crescer e que ele, o João Batista, tinha que diminuir. Quando pensamos nesta palavra de advento de João Batista aqui, podemos olhar um pouquinho para nós hoje no tempo de advento nosso em que vivemos. Quanto do nosso tempo também hoje nós permitimos que Jesus cresça e que nós diminuímos? Às vezes, estamos tão envolvidos com as nossas situações cotidianas, com o nosso trabalho, com a nossa escola, com o nosso sucesso, com o nosso crescimento, e ficamos tão grande e deixamos Jesus tão pequenininho. É tempo de advento para que nós olhemos essa mensagem de João, para que nós nos atentemos com essa mensagem e façamos com que Jesus cresça. Quanto do nosso tempo estamos presos num celular, numa internet, numa mídia social, num TikTok e esquecemos desta mensagem de advento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Que nos preparemos para esta vinda que está sendo anunciada. Muitas promessas que foram feitas ali no tempo de João, ou por profetas antes de João, foram cumpridas. E é gostoso quando nós ouvimos um ofício divino de palavra, ouvimos ou assistimos um ofício divino presencial e vemos que aquilo que foi profetizado por alguém, tempos depois foi cumprido, foi concretizado. Se olharmos que João ali anunciou, ele veio para anunciar a vinda daquele que vinha. Ele não o conhecia ainda, ele não sabia quem era aquele que viria. Ele recebeu um chamado de Deus e foi fazer esse chamado. Foi trabalhar, fazer a vontade de Deus. Passou-se um tempo, o próprio João teve a alegria de batizar o nosso Senhor Jesus Cristo com água, porque assim como Jesus Cristo disse, tinha que ser feito. Aquilo que ele profetizou, ele viu concretizar. Nós hoje, no tempo que aqui estamos, podemos vivenciar isso. Aquilo que foi dito, passou-se um tempo, se concretizou. Esta nova aliança que o próprio João anunciava, ele não tinha ideia o que era. Ele não sabia como seria esta nova aliança, mas ele teve fé. Ele ouviu, seguiu a vontade de Deus
e cumpriu aquilo que Deus determinou para ele. Ele deixou que Deus crescesse e que ele diminuísse. Os seus pensamentos, as suas ideias eram menores. O que tinha que realmente ser levado era a vontade de Deus. João Batista também ali informou que Deus é juiz, Jesus Cristo é juiz. E ele informou também que Jesus libertaria do pecado. Comentava com o ajudante de distrito, o pastor Alberto, na sacristia, que esta palavra de juiz, que Jesus, Deus é o juiz, e que julgará 2 vezes, também foi tema de um ofício divino em novembro, no dia 17 de novembro. E esta palavra, que Deus é o juiz e julgará 2 vezes, ele fala a importância de que o primeiro julgamento será quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua noiva. O primeiro julgamento serão aqueles que serão aceitos como noiva de Cristo. Olha, essa profecia, esta promessa que João Batista fez ali naquele tempo, ele não tinha ideia do que seria. Nós hoje ainda, no tempo em que vivemos, esperamos esse advento, esperamos a vinda de Jesus Cristo e queremos ser a noiva de Cristo. Este primeiro julgamento é o julgamento mais simples que tem, é o julgamento mais fácil que temos que passar. Podemos fazer uma comparação simples, simplistas. Durante um ano letivo, temos várias provinhas aí, né? E se chegamos no fim do ano e obtemos média, passamos para o ano letivo. Se não obtemos média, temos que fazer a prova final. E essa prova final é muito mais difícil, porque ela pega tudo aquilo que passou durante um ano. As provinhas ao longo do ano é muito mais simples. Aprendemos ali 3 meses, um trimestre, e temos uma prova sobre aquele trimestre. Mais 3 meses, aquele trimestre. Muito mais simples. Esta é a primeira vinda, o primeiro juízo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse será muito mais fácil para nós passarmos nesse juízo como noiva de Cristo. O que temos que fazer? Ter fé em Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo. Temos que buscar o arrependimento, porque este arrependimento faz com que nós fiquemos próximos. Buscar proximidade com Deus. Este é a nova aliança que é ofertado para nós. E também pede para que nós vivenciamos os sacramentos. Se nós seguirmos isso com fé, acreditando, esta é a vontade de Deus, e eu vou seguir a vontade de Deus, colocando Deus acima de tudo, e eu muito abaixo, certamente nós seremos levados neste primeiro julgamento, que é a noiva de Cristo. Agora, o segundo julgamento é muito mais duro. O segundo julgamento será o julgamento no juízo final. Estes serão aqueles que, junto com a noiva de Cristo, irão vivenciar a nova criação. Só que este segundo julgamento será muito mais difícil, será muito mais duro. João, naquele tempo, já nos alertava com relação a isso, sobre tudo aquilo que irá acontecer. João também já dizia que a fé é fundamental para o nosso futuro. Aquele advento que João pregava lá atrás, ainda hoje é válido, ainda hoje não foi concretizado. Nós ainda temos que seguir, temos que olhar este conselho dado por nós. João diz que Jesus veio para nos dar uma vida futura, uma vida eterna. Aqui é muito importante nós olharmos isso também. Muitas vezes, assim como no passado, como no presente tempo em que vivemos, as pessoas acham que Jesus veio para dar uma vida mais confortável, que Jesus veio para dar um bom emprego, o emprego dos sonhos, que Jesus veio para dar uma vida sem sofrimento, uma vida sem dor.
Muitos já no primeiro tempo tinham dificuldade de entender este rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Este reino que Jesus Cristo pregava e reinava e oferecia, porque sempre levavam para o lado material. João já alertava, já dizia, exortava, Jesus não veio para essa finalidade. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Jesus veio para livrar os nossos pecados, porque sem pecado nós conseguiremos ver a Deus face a face. Ninguém até hoje viu Deus face a face. Ninguém conhecia a Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mostrou o caminho, ele ilumina este caminho para que possamos encontrar a Deus. Aquela promessa de advento de João hoje continua valendo da mesma forma. É somente através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós teremos comunhão com Deus, poderemos vivenciar esta comunhão perfeita. Somente através da luz do nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos entender a vontade de Deus. E quando entendemos a vontade de Deus, fazemos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Podemos então, hoje, concluir este ofício divino. Temos que seguir a Jesus Cristo. Temos que pensar nesta mensagem, que Deus enviou uma mensagem para João e que ele cumpriu a vontade de Deus. Que João Batista, no tempo de advento, como precursor da vinda de Jesus Cristo, informou ali que Jesus estava presente naquele tempo. Informou também sobre o arrependimento. Informou sobre os julgamentos que viriam, mas também informou sobre a possibilidade de salvação. Amém. Eu gostaria que o nosso ajudante de distrito, o pastor Alberto, pudesse colocar aquilo que tem em seu coração. Se temos um hino, por favor. Amados irmãos, é uma alegria que nós mais uma vez estamos aqui e para ouvir a palavra do Senhor. Hoje é o terceiro domingo do Advento e a palavra hoje, como todos nós ouvimos, fala sobre João Batista, né? João Batista, que foi que foi predecessor, se antecipou, ou melhor, foi antecipado a Jesus Cristo. E Jesus veio justamente, né, quando Jesus Cristo veio, João Batista ele deveria se colocar a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão de João Batista foi muito importante, amados irmãos. Muito importante, porque João Batista ele tinha uma missão uma missão fundamental. E ele cumpriu isso. Quando ele anunciou Jesus Cristo, quando ele falava do Senhor Jesus Cristo, né, ele fez isso de uma maneira muito importante, muito sublime. E nós, amados irmãos, queremos aprender com tudo isso hoje. Porque também o Senhor tem nos dado uma missão. Porque também, amados irmãos, nós queremos cumprir essa missão do Senhor.
De uma forma bem resumida, hoje nós ouvimos que João Batista pregou o arrependimento e nós também devemos agir dessa forma. João Batista falava sobre o julgamento do Senhor, né? E aqui o amado pastor, ele comentava que são duas situações, né? Quando Jesus Cristo vier, aqueles que serão arrebatados, aqueles que serão ressuscitados, né? Ali será essa primeira parte, mas depois virá o julgamento final. João Batista, amados irmãos, ele anunciou o Salvador. E com a nossa postura, com o nosso andar, as nossas palavras, e muitas vezes com os nossos pensamentos, amados irmãos, também devemos anunciar o Senhor Jesus. Né? Então, o tempo de advento, amados irmãos, é esse tempo em que nós nos preparamos para a vinda do Senhor Jesus, né? E esperamos a vinda de Jesus, mas não é um tempo em que nós ficaremos ali paradinhos, né? A mensagem de hoje é justamente essa, mostrar que assim como João Batista recebeu uma missão e cumpriu, também nós, como filhos de Deus, devemos receber essa missão e cumprir. O tempo de advento é muito importante, né? Nós, como filhos de Deus, temos 3 datas muito especiais, né, na nossa vida de fé, né? A vinda de Cristo, né? Quando a morte de Cristo e a ressurreição. É um tripé, é algo que se uma dessas partes não está presente, não se estabiliza, não fica de pé. Então, amados, olhemos para esse tempo de uma maneira muito especial, muito importante. Vamos viver com a verdadeira intensidade, com o verdadeiro amor, o tempo do Natal, o tempo do nascimento do nosso Salvador, o tempo de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo. Assim, amados irmãos, né, damos um passo, nos fortalecemos e certamente dentro desse tempo nós estaremos cumprindo a nossa missão, né? Assim como João Batista fez, nós queremos cumprir a nossa missão para o Senhor também. Amém. Obrigado, amado pastor. Este tempo que nós vivemos, nós temos agora a possibilidade da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é algo muito bonito que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós. Quando foi perguntado para Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus ali disse, eu vou ensinar a vocês uma oração. E esta oração do Pai Nosso que faremos em breve, é uma oração que contempla primeiro louvor, primeiro honras e louvores a Deus, depois os peticionamentos, propriamente dito, os agradecimentos e os peticionamentos. Então eu gostaria que agora todos nós pudéssemos nos unir, tanto os aqui presentes quanto vocês que estão em seus lares, para que pudéssemos nos unir na oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Vamos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, mais uma vez nos achegamos ao término deste ofício divino.
Trazemos em nossos corações, Pai amado, a alegria maravilhosa desta comunhão com todos os nossos irmãos aqui presentes e os que estão via transmissão. Pai amado, permita que esta alegria possa perdurar dentro dos nossos corações. Permita-nos ansiar este tempo de advento que estamos vivenciando. Permita-nos, Pai amado, ansiar pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, por este presente desta vida eterna que é oferecido a cada um de nós. Permita-nos vivenciar este tempo de arrependimento. Permita-nos enxergar esta luz que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Permita que esta luz possa iluminar os nossos caminhos e que possamos caminhar por ela sem tropeçar. Pai, sabemos que neste momento também deixaremos este local, deixaremos esta atividade e nos entregaremos, Pai amado, às situações cotidianas do mundo. Já rogamos a Ti neste momento, Pai. Permita que os Seus anjos possam nos acompanhar. Permita que a nossa fé, Pai amado, possa ser fervorosa. Que o Espírito Santo possa nos guiar neste tempo presente, Pai amado, nos ensinando, nos mostrando o caminho, nos mostrando, Pai amado, aquilo que é a vontade de Deus. Pai, abençoe os Seus filhos. Muito neste tempo que aqui nós estamos vivendo também, já estão de férias das suas atividades escolares. Muitos também, Pai amado, estão de férias no trabalho. Pai, coloque a sua mão de bênção sobre todas essas atividades, tanto dos nossos jovens, da nossa juventude, das nossas crianças, como os dos seus pais. Muitos neste tempo também, Pai amado, buscam por um trabalho, buscam por uma oportunidade de recolocação no mercado. Pai, permita, segundo a sua vontade, que estes seus filhos, Pai amado, possam encontrar estes novos trabalhos. Aqueles nossos irmãos que vivem em suas situações de profunda dor, profundo desespero, aqueles que estão em doenças terminais, aqueles que estão vivendo situações de guerra, aqueles que estão completamente abandonados, Pai amado, seja no vício de qualquer tipo que seja. Aqueles nossos irmãos que vivem naquela dor profunda da depressão, que ninguém consegue ouvir os seus gritos de socorro. Permita, Pai amado, que as nossas orações, as nossas atitudes, os nossos atos possam também, Pai amado, sempre levar em conta todos estes seus filhos. Abençoe aqueles que têm saúde, para que também assim, desta forma, possam permanecer. Aplane os caminhos, Pai amado, de regresso aos nossos lares. Tudo isso, Pai, nós lhe rogamos, por encargo do meu enviador, o apóstolo, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a íntima e estreita comunhão com o Espírito Santo, sejam e permaneçam com todos vós para sempre. Amém. Alberto, de toda a equipe que aqui está, desejamos a todos vocês um abençoado domingo, um abençoado Natal e até sempre. Se temos um hino, por favor.
Amém.